Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 13º do Evangelho de São Lucas, dos versículos 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Amados e amadas de Deus, Jesus está falando do reino, está colocando a pergunta: aqui é semelhante o reino de Deus, a que poderei compará-lo? A expressão reino de Deus significa que Deus está reinando, que Deus está reinando no meio dos homens, que Deus está reinando na história, que Deus está agindo, a sua ação se faz presente, se faz visível no meio da história. Então continua Jesus: ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu campo. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Amados e amadas de Deus, Jesus compara a uma semente de mostarda. A semente de mostarda que o homem pega e atira no seu jardim. Ela cresce, torna uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Se percebermos bem, amados e amadas de Deus, a parábola vai de um pequeno para um grande. O que é a semente de mostarda? Uma minúscula semente, mas que plantada se torna uma grande hortaliça. Assim também a dinâmica do reino. São através de pequenas coisas, de pequenos gestos, que a ação de Deus vai se tornando presente, que a ação de Deus vai se tornando visível na história, na vida de nossas famílias, na vida de nossas comunidades. São, amados e amadas de Deus, a partir de pequenos gestos que o reino de Deus vai se fazendo presente, vai se tornando visível na vida de nossas comunidades, na vida da história, que o reino de Deus vai se fazendo verdadeiramente presente no meio dos homens. Continua Jesus. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Amados e amadas de Deus, outra imagem que mostra ainda o caminho do pequeno para o grande, do aparentemente insignificante para o grande. Aqui compararei o reino de Deus. É como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. De um gesto insignificante, do fermento que é colocado na massa e o fermento que fermenta, que leveda toda a massa. Amados e amadas de Deus, Jesus quer dizer para nós que é a partir das coisas insignificantes, das pequenas coisas do dia a dia, que o reino de Deus vai se fazendo presente. É a partir dos pequenos inícios que o grande de Deus vai sendo colocado em movimento, que o grande de Deus vai acontecendo e acontece na história. Esta parábola, amados e amadas de Deus, fala muito para nós, fala muito para a nossa vida do dia a dia, fala muito para a nossa vida de comunidade, fala muito para nossa vida de sociedade. É a partir dos pequenos gestos que o homem, que a mulher de fé, que o homem e a mulher que seguem Jesus Cristo, são discípulos missionários, é a partir de pequenos gestos no seu ambiente de trabalho, é a partir de pequenos gestos na vida da sua família, é a partir de pequenos gestos na vida da sua comunidade que o reino de Deus vai sendo colocado em movimento, que ele vai se fazendo presente. Amados e amadas de Deus, nós comprometidos com Jesus Cristo, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, somos chamados, somos convidados, somos interpelados a assumir esse caminho, o caminho de irmos colocando em movimento, fazendo com que o reino de Deus se torne verdadeiramente presente na vida da sociedade a partir de pequenos gestos, a partir de pequenas coisas, a partir de pequenas atitudes. Que o Espírito de Deus nos ajude, que Ele nos conduza por este caminho de sermos uma igreja verdadeiramente construtora do reino, uma igreja que busca colocar em movimento o reino de Deus a cada momento da sua vida, a cada momento da sua caminhada, a cada momento da sua história. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.